Boa noite, irmãos. Dá um sorriso para o teu irmão aí. Não paga nada, é uma bênção. Ruim, coisa ruim é que não é, sempre uma coisa boa, né? Mas eu não estou achando graça de nada. Você deveria estar achando graça. Você está vivo, está respirando. Você saiu da sua casa, pôde vir aqui para ouvir a palavra. Isso é uma bênção, não é não? Grande bênção. A igreja primitiva não tinha essa bênção que você tem, né? Então, com certeza, isso é um favor muito grande da parte do Senhor. E tudo que Deus espera de nós é que o nosso coração esteja conectado com Ele. Você sabe que Jesus falou sobre a parábola do semeador e Ele disse que havia corações que eram diferentes. O solo eram os corações. E ali Ele fala que havia um solo pedregoso, havia um solo cheio de ervas daninhas, havia um solo que foi uma semente que caiu à beira do caminho e o maligno tirou. E tinha um bom solo que recebeu com o coração correto. Então tudo que Deus quer de você é que você esteja com o coração conectado com Ele, amém? Que você receba aquilo que Ele tem para você, é tudo que Ele deseja de você e é aquilo que Ele espera de você. E esse é o sentido da gente vir aqui cultuar. Cultuar é adorar com as finanças, é adorar com a nossa voz e é adorar com o nosso coração também. O nosso coração tem que estar conectado com Ele, amém? E sabe, tem um assunto que está me inquietando muito, sempre me inquietou, sabe, mas nesses últimos dias tem me inquietado demais, porque eu tenho visto muitas pessoas naufragando, caindo, desistindo, e às vezes a gente não vê por que motivo a pessoa está fazendo isso, e quando a gente vai aprofundar, só tem uma resposta, querido, só tem uma resposta. A resposta é que falta uma entrega total, real e restrita a Deus. Sabe, porque quando realmente a gente se entrega ao Senhor de todo o coração, e nós realmente fazemos dele o nosso Senhor, e nós o amamos de verdade, tudo mais perde o sentido. Qual é o motivo das nossas frustrações? Já parou para pensar? Por que a gente fica frustrado? Né? Por que às vezes a gente desanima? Né? De onde vem o desânimo? Às vezes pensa assim, porque eu não estou sendo reconhecido. Porque ninguém se lembra de mim. Porque eu não sou amado. Porque o que eu estava projetando não aconteceu. Porque os meus planos não se cumpriram. Porque eu fui traído. Porque fui roubado. Porque... E todos esses motivos, embora que legítimos, né? Legítimos no sentido que realmente machucam o coração da gente, não é verdade? Mas todos eles não são motivos suficientes para fazer você desanimar quando realmente você se entregou totalmente ao Senhor e confia nele de todo o coração. Porque a Bíblia fala que nós temos uma alma. Diga, eu tenho uma alma. Na verdade, a Bíblia fala lá em Tessalonicenses que existe um corpo, uma alma e um espírito. Essa é que chama a doutrina da tricotomia do homem. Ou seja, o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. O que é carne? Carne é quando o corpo e a alma estão tomando o lugar da direção do espírito, que se chama de carne. Carnalidade é a pessoa quando está com os seus pensamentos desconectados com a palavra, com o Senhor, juntamente, e se cumpre o pecado, principalmente quando a pessoa junta os pensamentos da alma com o corpo, e aí é onde vem o pecado, e como diz Tiago, uma vez consumado gera a morte em alguma área da nossa vida. Então o homem possui uma alma, e a alma é uma bênção, desde que a alma seja controlada pelo Espírito. Amém? Nós vemos isso lá em Gálatas, no capítulo 5, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito. A obra está falando de algo que a pessoa faz. Obra da carne, ou seja, aquilo que a pessoa faz carnalmente. O fruto do Espírito é o produto, o fruto fala de produto. O produto de um espírito humano recriado. Ali não é o Espírito Santo, ele é o espírito do homem. Está falando sobre uma luta interna, que a alma, ou a carne, melhor dizendo, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos. Claramente ele está falando ali sobre uma luta interna dentro de um homem, de uma pessoa. E certamente, querido, as nossas decepções, tristezas e desânimo não vêm do Espírito. Com certeza as nossas tristezas e decepções vêm de um fator externo que influencia nós internamente, nas nossas meditações,
Nós projetamos algo, esperamos algo, e aliás, já fizemos aqui uma pregação sobre expectativa. É um perigo esse negócio de expectativa, porque a expectativa benéfica e positiva é aquela que nós temos na palavra, é a expectativa em Deus. Toda expectativa que não é de Deus é perigosa, porque você pode estar pensando e acreditando em algo que não vai acontecer. E às vezes a gente bota muita expectativa em gente, em pessoas, e nos frustramos, porque as pessoas são igual a você. Você também pode estar sendo alvo de um escrutínio, ou seja, alguém está julgando você e achando que você não é aquilo que você diz que é. E da mesma forma que esse julgamento pode vir a você, você pode vir para os outros, mandar para os outros. Então, essas frustrações vêm por causa das expectativas. E a Bíblia nos mostra que a nossa expectativa tem que estar em Cristo. A Bíblia fala claramente sobre isso, pensando nele, o autor e consumador da nossa fé. Pondo o alvo nele, tentando se conformar. O que é conformar? Pegar a mesma forma de Cristo. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso exemplo, e quando nós realmente entendemos o que é isso de coração, nós começamos a viver uma vida mais feliz, porque não estamos agora vivendo segundo a expectativa dos homens, ou a expectativa dos nossos projetos, ou aquilo que a gente quer, mas vivendo segundo o Espírito. Toda tristeza cai por terra, queridos, e nós vivemos em alegria. Amém? Isso é o que se chama de vida abundante. E o que acontece? A gente percebe que, infelizmente, querido, eu já tenho quase 40 anos de crente, eu posso dizer com certeza que isso inclusive foi comigo. Eu te digo, a maioria dos cristãos dentro das igrejas ainda precisa se converter totalmente, sabe? Porque no espírito foi convertido, nasceu de novo, mas a alma está muito distante ainda. Quando eu vejo pessoas decepcionadas, só tem uma resposta, querido. Porque a decepção pode vir para a sua alma, mas ela não tem que permanecer. Se permanece é porque é muito carnal. Como dizia o pastor Bud, se você vivesse lá em Campina Grande naquela época, talvez você ficasse muito magoado, viu? Porque o pastor Bud só tinha uma palavra, dizia: deixa de ser carnal, irmão. Deixa de ser carnal. Ele ia dizer logo na sua cara. Ele dizia bem, com ele não tinha meia palavra não, era a palavra de Deus inteira na sua cara para você aceitar ou não. Na verdade, existe muita gente carnal dentro das igrejas. Muito crente carnal, de bico assim. Por que você está bicudo? Não, porque as coisas não é do jeito que eu quero. Então, não pode fazer nada, né, meu irmão? Porque todos nós temos que submeter à vontade soberana de Deus. Até eu sou pastor dessa igreja, eu tenho que me submeter à vontade soberana de Deus. E ai de mim, se não me submeter o que Ele manda. Porque a disciplina vem primeiro sobre mim. Você entendeu? E é por isso que quando nós viemos para a igreja, nós estamos sendo alimentados por Deus, não só para nos animar, mas para consertar aquilo que precisa ser consertado. Na verdade, Deus é especialista em pegar um vaso, quebrar o que está errado e fazer um vaso novo. Lembra daquela música? Eu quero ser, aqui do pastor Newton Tuller. Ele quebra. Acontece que tem muita gente que tem um vaso todo remendado, precisa quebrar, viu? Quebrar o orgulho e ter feito um vaso novo. A gente não pode viver do passado, querido. Quem vive do passado é museu, como diz o ditado do mundo. O nosso passado, o único passado que a gente deve viver é o passado quando foi escrita a palavra, mas para vivenciar ela no futuro e no presente. Então a gente lê histórias do passado, do povo de Israel, ou dos discípulos, ou de Jesus, são histórias que cronologicamente estão no passado, mas elas são vivas, elas são eficazes, e ela vem para o nosso coração, e quando nós cremos na palavra e decidimos praticar, aquilo que era do passado está vivenciando no presente e no futuro. Esse é o único passado que é legítimo. Agora, ficar vivendo de coisas e de experiência do passado não vai te levar a nada. Precisamos estar focados no presente, crendo que o futuro será melhor do que está sendo hoje, sem lembrar e focar no passado. Então, na verdade, querido, o que falta muitas vezes é uma entrega real a Cristo, total e irrestrita, sem nenhuma restrição. Vamos abrir a Bíblia, né? Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Olha o que diz aqui. Aqui o profeta falou para o rei, acho que foi o rei Asa, e tem um momento que ele diz assim, olha, porque quanto ao Senhor,
Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. E a gente vê que o rei Asa confiou nos sírios, e o coração não estava totalmente no Senhor. Mas essa expressão aqui, embora você vai ver que é do Velho Testamento, mas ela ainda é um princípio bíblico que vale ainda para hoje. Tanto é verdade que nós vemos correlação com isso lá em Apocalipse, já no Novo Testamento. Lá em Apocalipse fala sobre, a capítulo 5, versículo 6, diz assim: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, diga 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E nós vemos em vários lugares, também em Apocalipse, logo no início, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus. Diga 7 Espíritos. Em Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz: pois quem despreza os humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Quando nós vemos em Isaías, nós entendemos que os 7 Espíritos não é porque existe 7 Espíritos Santos. Diga, não existe 7 Espíritos Santos. Os 7 Espíritos são 7 características do Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que essa plenitude de características, essa plenitude de exemplo do que é o Espírito de Deus, também é tratado como olhos. Então, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, literalmente a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus está rondando os corações para ver quem realmente tem um coração totalmente dele. E nós vemos isso no Velho Testamento e vemos isso no Novo. Logo, ninguém pode dizer que isso é uma característica do Velho Testamento, aquela conversa toda que se diz, é algo que existe. É hoje, o Espírito do Senhor está agora, nesse momento, analisando o seu coração. Mas o que eu acho lindo também não é só que é o Espírito Santo do Senhor que está procurando ver quem realmente é totalmente dele, mas também o fato de dizer para se mostrar forte. Mas todo mundo sabe que Deus é forte. Diga, Deus é forte. Diga, o Senhor é poderoso. Mas não é interessante que ele se mostra poderoso com aquele que tem um coração totalmente dele? Sabe o que eu me lembro quando eu vejo essa expressão? Eu me lembro de Hebreus capítulo 4, versículo 6, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. Não lembra se mostrar forte? Isso nos mostra que, embora Deus seja soberano, seja poderoso, Ele te ame, Ele só vai se manifestar de uma forma poderosa na sua vida, Ele só vai se tornar forte, Ele só vai se tornar galardoador na sua vida, quando o seu coração realmente é um coração cheio de fé, um coração que não está cocheando entre 2 motivos ou 2 caminhos. Você entendeu o que significa isso? Você pode estar pensando, mas pastor, essa palavra eu acho que não é para mim. E aí vamos fazer um diálogo aqui, aí eu te pergunto, por quê? Aí você diz, não, porque eu não vejo que eu estou coxando entre 2 caminhos, tanto é verdade, pastor, que eu estou aqui no dia de hoje, na ceia. E a gente sabe que na ceia a gente tem que estar com o coração correto, né? Não é verdade? Tem gente que passa o mês meio errado, e meio errado para crente é errado inteiro, né? É igual a pecado, não tem meio pecado, é pecado inteiro. E quando se aproxima da ceia, aí vai, se ajeita, se conserta, não. Aí você pode estar pensando assim, não, mas eu vim para aqui, pastor. Eu não estou cocheando entre 2 caminhos. Eu vou dizer,
com toda a sinceridade do meu coração, querido. Porque depois de 40 anos de crente e já tendo cocheado entre dois caminhos, muitas vezes, eu acho que eu cochei já bem uns 400 caminhos, né? Se for somar todos os caminhos da minha vida, que eu já pensei que podia ser uma coisa, podia ser outra, né? Fiquei em dúvida de uma coisa, já dá mais de 400 caminhos de cocheado. Já fui, errei muitas vezes, e eu posso dizer com certeza absoluta, que dentro desse salão tem muita gente aqui que precisa dessa palavra. Não vou botar o dedo em você, mas você sabe. Toda vez que você pensa, rapaz, quinta-feira, culto de oração, seu dia trabalhando, cara. Deus sabe, Deus não precisa desse fanatismo, não. Vou ficar em casa. Cocheou entre dois caminhos. Aí eu pensava que era pela fé, e é pela fé. Mas as tuas obras demonstram que nível de fé você tem. Não é pelas obras que a gente é justificado, não é pelas obras que a gente é salvo. Mas se eu sou salvo, eu devo andar como um salvo. Com um só caminho, um só coração. Eu não vou titubear. Culto eu vou para todos. Eu não vou titubear, eu vou me entregar minha vida. Eu vou dar oferta. Se eu só tiver 40 reais no bolso, vai ser 40 reais que eu vou dar de oferta. Se eu só tiver 10, vai ser 10 reais. Porque eu vou dar oferta, eu não vou negociar aquilo que é de Deus por outra coisa. Você entendeu? Porque os olhos do Senhor estão passeando sempre para ver se o seu coração está alinhado com Ele. Porque Ele só se mostra forte, não é porque Ele não tem poder, não. É porque Deus é tão Deus e Ele é tão real. O Senhor é tão real que as pessoas às vezes vivem um mundo tão carnal que não percebeu como funciona o coração de Deus. Tão cheio de amor e misericórdia. Mas Deus é tão real que Ele mesmo tendo poder para simplesmente chegar e enviar logo para o inferno todos os pecadores, e enviar logo você lá para o céu, e fazer um milagre para todo mundo aqui, Ele não faz isso. Porque Ele quer ver em você uma excelência interior. Ele não criou você como uma marionete. Ele não criou você como um bonequinho. Ele criou você com livre-arbítrio. Ele criou você com a capacidade de tomar uma escolha. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. E é isso, a lindeza e a realidade de Deus, é que Ele sabe que tu tem a posição de tomar a decisão, e Ele expõe os dois caminhos diante de você, para que você tome a decisão correta, e a excelência do teu interior seja o chamado fruto de justiça, em que não só você fica consciente e com a relação de pertencimento ao reino de Deus, mas você também com aquela atitude mostra para os outros que você é diferente. Moisés disse, eu gosto tanto daquela versão que diz assim, quando Deus disse, olha, eu envio o meu anjo com vocês, e Moisés disse assim, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair desse lugar, porque é a tua presença que faz de nós, o povo de Israel, um povo diferente. Sabe, é a presença de Deus na tua vida que mostra que você é diferente, mas a presença de Deus é manifesta por uma atitude correta, sem titubear entre dois caminhos, um só coração, uma só decisão. Então, quando eu venho para todos os cultos, eu não estou fazendo isso para ver se mostro para os outros que eu sou santarrão. Não, eu estou fazendo aquilo porque eu amo a Deus, e eu sei que ai de mim se não fosse Ele. Sabe como é o nome disso? É entrega real, total e restrita. É isso que Deus quer de você, uma entrega total. Como disse o Senhor Jesus Cristo, por que me chamais de Senhor e Senhor e não fazes o que eu mando? Ele mesmo disse, muitos naquele dia chegarão para mim e vão dizer, Senhor, não andávamos profetizando nas praças em teu nome,
E ele diz, vai dizer, ele disse naquele dia, ele disse, olha, eu vou dizer claramente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é tanto o fato de estar numa igreja que vai garantir salvação para você, é um coração que entregou-se totalmente para ele, que não negocia e não troca ele, nem por uma festa, nem por um emprego, nem por um projeto particular, nem por sonhos que venham sobre a tua mente ou sobre a tua cabeça, nem sobre ninguém, porque você depende dele, você ama ele de todo o coração. A promessa do Senhor é amará, vem como condição de amarás, pois, o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Envolve o teu intelecto, envolve os teus projetos, envolve tuas emoções. Então, querido, não venha dizer para mim que você vive triste, abatido, frustrado, porque fulano não faz isso, porque Beltrano quer aquilo outro, porque está acontecendo isso, porque isso para mim é muita carnalidade. Pastor, você não tem tristeza? Não tenho, já chorei muito. Mas eu não vou ficar naquele lugar de choro. Eu não vou ficar naquele lugar de tristeza. Eu não vou ficar lá não, porque lá é derrota. Minha vida não é pelo choro, pelas emoções, é pela fé. Todos nós temos momentos de tristeza, como foi dito aqui ontem pelo pastor Aurélio na vigília, que aliás foi uma bênção, foi muito bom. E ele disse, nós temos momentos, agora nós não temos que ficar lá, queridos. É claro que nós temos momentos de tristeza, nós não somos super crentes, nós somos pessoas que não temos fragilidades, é claro que temos fragilidades, mas uma coisa eu te digo, embora eu seja fraco, mas eu confio, eu sou um vaso de barro, mas sobre mim é depositado a unção do Espírito Santo, sobre mim é depositado a presença do Senhor, e é a presença do Senhor que faz a mim e a você diferente. Então se você tem a presença do Senhor, você tem que agir conforme um vaso que está cheio da presença do Senhor, não titubeando entre dois caminhos, porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. A gente às vezes está tão conectado com esse mundo, tão carnalizado, vamos dizer assim. A gente às vezes está tão carnalizado que a gente perde a paciência quando as coisas não vão na velocidade que a gente quer ou do jeito que a gente quer. Sabe qual é o nome disso, querido? Carne. Será que você não percebeu que você não deve nada a ninguém, somente a Deus? E a Bíblia diz, não devei nada a ninguém a não ser o amor. E se a gente não anda no amor suficientemente para perdoar as pessoas e simplesmente perder a paciência porque as coisas não é do jeito que a gente quer, que miserável homem que você é. Você é carnal, cego, pobre e nu. Porque era isso que Jesus disse na carta à igreja de Laodiceia. Você já parou para pensar o que é que significa Laodiceia? Faz uma pesquisa. Hoje em dia nós temos a internet, né? A gente tem acesso a tudo. A inteligência artificial diz, você pode perguntar lá, qual é o significado de Laodiceia? Aí ela vai dizer para você. Laodiceia significa governo do povo. E aí Jesus diz, olha, vocês dizem, estou rico e abastado e não tenho necessidade de nada, ou seja, eu já fiz todos os meus cursos, estou aqui preparado, estou com os dentes afiados, eu sou tal, eu sou isso e aquilo outro. Né? E Deus diz, não sabe tu que tu és cego, pobre e nu, e eu estou a ponto de vomitar, porque você nem é frio e nem é quente. Quem dera você fosse frio, pelo menos ficava certo que você precisasse se converter. Mas você pensa que não precisa se converter, que você já tem um novo coração, que você já é de Deus, e fica aí nesse bico chateado ou chateada, porque as coisas não é do jeito que você quer. E Jesus diz, olha, eu estou a ponto de vomitar, porque você nem é quente nem é frio. Ou seja, você fica coxando entre dois caminhos, você realmente não entregou seu coração para mim. Aconselho-te que de mim compre colírio para ungir os teus olhos, e você possa ver as coisas com clareza, e vestes para cobrir a tua nudez. Porque é isso que acontece quando a gente anda na carne. Todo mundo vê que a gente está nu e a gente pensa que está coberto. A gente começa a dizer assim, não, é que eu estou cheio de razão, é que é isso. E a pessoa olha para assim, e esse é homem de Deus? Está nu. É homem de Deus assim? Mulher de Deus assim? Você não engana ninguém, querido.
Você entendeu? É preciso que ele precisa entregar-se total, confiar de todo o coração no Senhor. Isso é um ensino muito claro na palavra de Deus. A Bíblia diz que em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, Josué diz para o povo, diz assim: agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade. Você sabe o que significa a palavra integridade? Diga totalidade. Todo o teu coração. Servia com integridade e com fidelidade. Deitar fora os deuses. A gente hoje pensa logo, eu não tenho um Deus na minha casa. Não tem. Eu te digo que tem. Toda vez que você prioriza algo no lugar de Deus, é um Deus. Um trabalho, um negócio, dinheiro, projetos, sonhos particulares. Aí tem gente que diz, Deus não frustra os teus sonhos. Depende, se o seu sonho é um Deus, vai ser frustrado sim, e quebrado em 1000 pedaços. Por isso é bom pegar o sonho e colocar diante do Senhor, para ver se Deus aprova aquele sonho. Mas tem gente que vive em função do sonho. Você já viu isso? Tem muitos livros sobre isso. E ainda tem pregador que sobe no púlpito para dizer, Deus não vai frustrar os teus sonhos. Não, Deus não vai frustrar nada que esteja de acordo com a palavra, mas tudo que está desalinhado com a palavra carnal vai ser frustrado sim, para o teu bem. Para o teu bem. Você está entendendo? Porque Deus é o teu pai. Diga, Deus é o meu pai. Ele cuida de você, Ele conhece você mais do que você mesmo. Então Deus não quer frustrar você, Deus quer curar você. Você está entendendo? Então nós devemos cumprir os projetos de Deus, não os sonhos. Deus não tem sonho, Deus já tem projeto. Você está entendendo? Vamos parar com essa história, porque pessoas que dizem assim, não, Deus, eu vou cumprir os sonhos de Deus. Deus não tem sonhos, Deus não vive por sonhos, Deus vive por planos, projeto e ação. Quem vive por sonho é a gente que está imaginando, assim, ai, quem dera. Deus não tem um quem dera, Ele já determinou. Ele não tá vinculado a tempo, Ele é atemporal, queridos. O que é para ser amanhã, Ele já projetou muito antes de você de ser criado. Ele é atemporal, Ele não precisa de sonhos, de expectativas. Tem gente que diz assim, nós devemos cumprir as expectativas de Deus. Não, nós devemos cumprir os projetos de Deus. Porque quando a gente pensa em expectativa, a gente está pensando de sonhos. Ah, Deus espera que eu acerte. Não, Deus já sabe o que, é que você vai fazer, que você vai errar, indivíduo. Ele já sabe que você vai acertar, Ele sabe de tudo. O que Ele quer é que você escolha com integridade, porque Ele sabe que a tua salvação está no livre-arbítrio quando você toma uma atitude segundo os projetos de Deus. Você entendeu? Vamos parar com esse vocabulário errado. Ah, estou vivendo os sonhos de Deus. Que conversa? Ai, Deus não frustra os meus sonhos. Tudo isso é balela emocional, não está isso na palavra não, querido. Por isso é bom a gente alinhar os nossos pensamentos com Deus, porque aí os sonhos que a gente tiver vão ser alinhados com os projetos de Deus. Amém? Vê como é diferente. Deus não quer que você sofra, Ele quer que você fique bem, só que a gente quer viver a nossa vida segundo os nossos projetos, segundo os nossos sonhos. E a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer projetos, mas a resposta segura vem do Senhor. É o que a Bíblia diz. Então, para a gente viver bem, a gente tem que estar alinhado com Deus, com o coração dele, como funciona o batimento do coração de Deus. Deus sempre vai curar, Deus sempre vai abençoar, Deus sempre vai transformar, Deus sempre vai libertar. Esse é o batimento do coração de Deus. E os projetos de Deus, não os sonhos, mas os projetos de Deus estão alinhados com esse batimento. Você entendeu como funciona o coração de Deus? Então, ai de nós se tentar forçar caminho para que as coisas aconteçam segundo os nossos sonhos, segundo a gente quer. Porque é como o Senhor Jesus Cristo disse para Paulo: Paulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, é difícil dar murro em ponta de faca. Você está teimando e você vai ser machucado. Sabe por que a gente fica machucado? Porque a gente teima. Deus está dizendo,
passe a régua e recomece do zero. E você, não, eu já tenho a construção aqui. Vou passar a régua, que coisa nenhuma, vou perder meu tempo? Dura coisa é dar murro em ponta de faca. Porque nós precisamos de um recomeço, muitas vezes na nossa vida. Quando eu tinha me convertido em 1980, e passei 6 anos numa igreja cessacionista que não acreditava nos dons do Espírito Santo. Quando foi em 1986, eu me desviei. Fiquei 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 longe de Deus. Quando foi em 94, quando eu estava no fundo do poço, eu me arrependi de todo o meu coração, chorei tantas lágrimas que você nem pode imaginar. E ali foi quando eu me converti de verdade, em março de 1994. Sabe, naquele momento eu tive que passar uma régua, todos os anos que eu vivi, não só os que eu vivi longe de Deus, mas os anos que eu também vivi na igreja. Porque só ali foi que eu entendi o que era que tinha que acontecer. Porque quando eu estava naquele fundo do poço, eu vi coisas que a maioria de vocês tem até medo só de falar o que foi que aconteceu. Parecia um filme de terror, meu amigo. Você sabe que é uma noite você se acordar com as unhas de Satanás arranhando o colchão de noite e você está sozinho. Você não sabe o que é isso, não. Porque não tinha mais, o diabo não tinha para se esconder mais, ele já estava muito à mostra. E eu não tinha outra salvação a não ser ir para os pés do Senhor. E com muitas lágrimas eu me entreguei ao Senhor. E o diabo ficou com muita raiva de mim, porque ele agora não tinha como se esconder. E eu fico tão triste quando eu vejo tanto crente que não decide de uma vez por todas se entregar ao Senhor. Estão brincando com a sua vida, rapaz. É muito sério, o mundo jaz no maligno. Não tem salvação para quem não entrega a sua vida totalmente, restritamente ao Senhor. Numa curva aí o seu carro capota e você morre. Está pensando que é brincadeira? Eu perdi meu pai e minha mãe numa capotada num lugar onde o pessoal fazia trabalho de macumba, meu amigo. Você sabe o que é isso? Você sabe por que eu tenho raiva de Satanás? Não é só porque ele é um maligno e que ele é mentiroso, não. Porque ele matou meu pai e minha mãe, rapaz. Eu tenho um negócio particular com ele. Enquanto eu viver, eu vou desfazer as obras de Satanás. E aí eu vejo o crente, não sei se eu faço isso, não sei se eu vou para o culto. Não sei, não precisa desse fanatismo, não. Meu amigo, acorde! Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Sabe, quando Paulo fala isso aí, ele faz menção também aos dias de Meribá, quando houve a provação do deserto. E quando você faz uma pesquisa nessa provação do deserto, foi o que aconteceu lá, naquela questão da água, que estava com sede. E a Bíblia, em certo lugar, diz que a provação foi a seguinte: o povo de Israel questionou e disse: será que Deus está no nosso meio? Olha o pecado. Tem gente que pensa: será que nesses cultos aqui, nesse verbo da vida, Deus está no nosso meio? Cuidado, muito cuidado. Porque nós nos entregamos de todo o coração e cremos no agir do Espírito Santo. E aqui nesse púlpito só prega quem está cheio do Espírito. Aqui nesse púlpito será a palavra guiada direto do trono. E nós estamos muito sérios com o Senhor, porque nós queremos resgatar a sua vida, nós queremos salvar o seu ministério, salvar a sua vida. Mas é preciso que você entenda que às vezes precisamos destruir todo o vaso para reconstruir. Precisamos despertar, sair do sono, sair do marasmo. Porque a vida não é brincadeira não. Você viu quanta gente morreu aí na época da pandemia. Está pensando o quê? Não é brincadeira, mas na nossa igreja ninguém foi nem sequer hospitalizado. Eu disse naquele dia: quem crê no que eu estou dizendo aqui, não vai ser nem hospitalizado. Não vai ser hospitalizado, não vai ser entubado e nem vai morrer. E ninguém morreu, e ninguém foi para o hospital, e ninguém foi entubado. Porque somos melhor do que ninguém? Não, porque nós não cocheamos entre dois caminhos, não, meu amigo. Eu confio no Senhor de todo o coração. Naquela época, eu estava para morrer, o diabo queria me matar, me envenenou.
tive parada cardíaca e tudo para morrer, e o Senhor me resgatou dos poços de lama e de perdição, como diz o Salmo 40, colocou os meus pés sobre a rocha, e a Bíblia nesse trecho diz, muitos verão essa coisa com temor, e confiarão no Senhor. Eu estou aqui para que as pessoas vejam a mão de Deus na minha vida, na minha família, o cuidado de Deus sobre nós, e se você pegar junto conosco, e parar de estar cocheando entre dois caminhos, o Senhor, o mesmo que me salvou, vai sustentar você até o resto da sua vida. Porque Ele é Deus. Mas as pessoas cocheiam entre dois caminhos. Eu não posso fazer, eu só posso me entristecer. Não tem outra. O que eu posso fazer? Pessoas brincam com a vida, rapaz. Você está entendendo? Não brinque com a sua vida. Deus, Ele ama você. Ele quer o melhor para a tua vida. Você está entendendo? A amizade com o mundo automaticamente constitui inimizade com Deus. Automaticamente mesmo. Não tem como alinhar amor ao mundo com amor a Deus. Ah, Deus tem misericórdia da minha vida. Ele tem misericórdia da vida de todo mundo. E é por isso que Ele é bem firme. Você entendeu? Sempre é porque as pessoas estão cocheando entre dois caminhos. Em 1 Reis, capítulo 18... versículo 21 diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Era tudo frouxo mesmo, medroso, com medo de Jezabel, de Acabe, tudo medroso. Tudo medroso. Eu não sei que tipo de crente é esse que nós temos hoje, que tem medo de morrer. Querido, eu não tenho nenhum medo de morrer, não. Nenhum. Eu não aceito e não quero sofrer. Agora, ir para o céu é lucro, querido. Lá é muito melhor do que aqui. Mas é como Paulo, o que é que eu vou fazer? Vamos ver se a gente termina a obra de Deus aqui, né? Vamos terminar. Mas eu te digo, enquanto eu vejo gente que não quer, não sei, não sabe, já sei que a minha obra não terminou. Enquanto o povo olha para mim, será? O pastor Sérgio acha aquilo, não entendeu nada, eu posso achar muita coisa, mas ai de mim se eu tentar afirmar o que eu acho e não aquilo que Deus mandou. Você entendeu? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Fica assim, não sei, pelo amor de Deus, decida logo por Cristo, entregue-se totalmente a Ele. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, você sente o vento, assim é aquele que é nascido de Deus, o vento do Espírito vai guiar você, vai animar você. E eu te digo, qualquer um que é guiado pelo Espírito, animado pelo Espírito, não falta culto, se envolve com tudo que é de Deus, porque não tem a sua vida como preciosa. Você sabia que você já morreu? Mas tem muita igreja que é igual aquele filme que passava, como é que é? A Volta dos Mortos-Vivos. Não, mas teve um moderno agora que foi uma série, como é que é? Alguém sabe aí como é que era? Diz aí, Vitor, tu que... Isso aí, como é que é? Walking Dead. Você já pensou, o que é Walking Dead? Andando morto. Sabe, tem muito crente que é assim. Um monte de Walking Dead. Por quê? Aí você chega para a pessoa que não, eu estou tão triste que foi. Não, é porque as coisas não é do jeito que eu pensei. Deus não é tão bom, por que Ele não se lembra de mim? Por que é? Né? É tanto choro. Meu querido, Deus não se esqueceu de você, não. A pergunta de $1 milhão é, você se lembra de Deus? Porque Deus não esqueceu de você, não. Ele nunca, Ele prometeu, querido, Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele prometeu, Ele está conosco. Mas sabe por que a gente percebe, será que Ele está? É porque você está se esquecendo de Deus. É o Walking Dead, zumbi. Porque quando a gente sabe que já morreu e nasceu de novo, foi ressuscitado com Cristo, a sua vida não é mais preciosa. Você entendeu?
Mas a gente vive hoje em dia um evangelho de fast food, né? A nossa não só a nossa sociedade é fast food, mas o nosso evangelho é fast food. Quando eu digo nosso, estou falando da cristandade, não estou falando do meu. Como é um evangelho de fast food? Você quer que a coisa seja rápida, ligeira e que não perca tempo. Porque, olha, meu tempo é dinheiro, eu não aguento não, e ó, não aguento ficar parado não. Ah, é? Não aguenta ficar parado. E não está vendo que está cego, pobre e nu. Ah, porque se eu tenho que me movimentar, que seja pelo Espírito. Mas se o Espírito manda eu parar, eu devo parar. Porque tem gente que pensa que é assim. Não, as pessoas confundem. Rapaz, a capacidade de auto-engano é um negócio que me impressiona até hoje. Eu sou impressionado com essas questões relativas a cognitivo, né? O que é cognitivo, né? O viés cognitivo. Você sabe o que significa viés cognitivo? Alguém aqui sabe, só quem sabe. Sabe o que é viés cognitivo? Então a maioria não sabe. O que é um viés? Viés é uma tendência. O que é cognitivo? É relativo à forma de você aprender. Então a gente tem umas tendências de aprendizado, ou seja, a gente recebe de uns e não recebe de outros. E quando a coisa não é do jeito que a gente quer, a gente tende a rejeitar. Isso é o que se chama de auto-engano. Isso é impressionante, porque a própria Bíblia fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então a própria Bíblia já está advertindo, né? Naquela época nem existia psicologia, nem Freud, nem nada. Mas Deus já estava dizendo, olha, você sabe, eu conheço você, e eu sei que você tem um negócio, uma tendência, um viés cognitivo de sempre estar se enganando. Não se engane, de Deus não se zomba. E eu fico impressionado com a capacidade das pessoas de se enganar. Então, tem gente que, olha só, eu vou te ver como é fácil a gente se enganar, olha só. Eu vou fazer uma pregação xing-ling aqui, tá? Falsa. Não estou falando, eu vou fazer um teatro. Então, o teatro começa agora. 1, 2, 3 e... Quantos aqui sabem que as águas do Espírito não param? O Espírito não para. Ele vai para um vento, vai para um lado, vai para o outro. Deus é contra a água estagnada. O povo, amém, amém. Assim somos nós, não podemos ficar parados, querido. Amém. Aí começa a carreira e lá vai. Espera aí, não confunda alhos com bugalhos, meu irmão. Você não pode ficar parado espiritualmente. Você tem que estar cheio do Espírito. Você está orando em todo o tempo. Agora, quanto a agir, você só deve dar o primeiro passo quando Deus manda. Não confunda. Olha como a gente se engana, está vendo? Eu nunca vi tanto auto-engano que tem nos púlpitos por aí. É tanta gente pregando coisa pela metade. E uma delas é essa. Tem gente que prega para todo mundo ficar quietinho e tem gente que prega para todo mundo estar correndo. E ninguém prega para todo mundo ser guiado pelo Espírito. Porque quando Deus disser vamos, nós vamos. Quando dizer pare, nós paramos. Ele é o general, ele é o dono. Mas se Deus sabe que você não está preparado, Ele não vai mandar você correr para sair tropeçando pelo meio do caminho, não. Ele quer que você se prepare. Ele quer que você seja cheio do Espírito, cheio da palavra. Saiba o que é praticar a palavra de Deus. Você está entendendo, querido? Isso é ser fiel até a morte. Servir ao Senhor com integridade. Por que cocheais entre dois caminhos? Em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 23, aquele versículo que eu citei de alma e espírito, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus deseja que você seja apresentado diante de Jesus. Paulo dizia isso. Estou
trabalhando para que a noiva seja entregue ao noivo, íntegra, sem mácula. Existem algumas máculas na igreja de hoje, e uma delas é essa. Muita gente querendo um evangelho fast food. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser ligeiro, não podemos perder tempo. E é sempre... Você já viu que aquela comida fast food, ela não tem os nutrientes necessários. Por melhor que seja um hambúrguer, mais cheio de carne e de verdura, ele não tem todos os nutrientes. E se for acompanhado com refrigerante, pior ainda, né? Então, uma coisinha boa e outra ruim, não é? E olha que eu como isso, eu sei, mas eu sei que é ruim mesmo, pô, é para a saúde. Mas é assim que a gente vê a igreja, a gente quer tudo que seja desse jeito. Eu não tenho tempo, tem que ser um hambúrguer logo aí, com as verdurinhas, né? E um refrigerante, que a gente não pode perder tempo, não, vamos fazer logo isso. Aí tem gente que é tão agoniado, que não tem paciência nem sequer de ir pegar comida, telefona logo para o iFood, porque não pode perder tempo. Sabe que é isso que está acontecendo às vezes com algumas pessoas que ficam assistindo culto pelo YouTube? É o iFood espiritual. A pessoa não quer ir para o culto, porque quer ficar em casa. Aí liga o YouTube lá para estar assistindo culto pelo YouTube. Isso é iFood, querido. Mas Jesus não trabalha desse jeito. Jesus trabalha no olho a olho, tete a tete, é comunhão. A gente precisa se encontrar, precisa se ver. A gente precisa estar ouvindo uma palavra aqui de cima do púlpito. A gente olha para você e não uma câmera ali ligada, filmando. Claro que se é um fato emergencial, alguém que está numa viagem de trabalho, está não sei aonde, aí, amém. Mas não deveria ser a regra. Você está entendendo? Nós estamos querendo tudo muito rápido, muito ligeiro, para poder não perder tempo, para ir para casa, para assistir filme, para assistir futebol, porque senão você vai ficar cansadinho, porque amanhã vai ter trabalho. Queridos, pelo amor de Deus, deixe de ser carnal, rapaz, vai se converter. Você entendeu? E eu quero que você entenda que eu não estou com raiva de você. Pelo contrário, se eu tiver algum sentimento negativo com você, será de tristeza. Se eu tiver, não estou dizendo que eu estou triste com você não, amém? Porque eu como pastor desejo que você seja bem alimentado. Desejo que você viva uma vida de fé, cheio do Espírito Santo, alegre, sorrindo. Amém? Isso é fé. Mas não se esqueça que ele se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. E ele se torna galardoador daquele que se aproxima dele e crê que ele existe. Então ele é poderoso, ele é galardoador, mas ele só se torna quando você, com seu livre-arbítrio, decide de uma vez por todas escolher Deus. Você entendeu? Isso é fé. Isso é que agrada a Deus. Acho que a gente às vezes precisa ler os evangelhos, ver a vida de Jesus. Porque muitos dizem tantas coisas, mas o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E lá, quando você vê o que Jesus diz, lê o que ele diz e vê o que ele fez, você vê que muitas vezes ele repreendeu os discípulos por falta de fé. Ou elogiou por grande fé. Ele disse para a mulher Cirofenícia, grande é a tua fé. Por quê? Porque ela se submeteu e disse, olha, os cachorrinhos comem da migalha. Então ela foi humilde, diga humilde. O centurião romano disse, olha, eu não preciso ir na minha casa, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu digo, vai, e eu obedeço também à autoridade, então manda só uma palavra. Aí Jesus disse, nem em Israel eu vi uma fé como essa, que acredita na submissão a uma autoridade. Diga comigo, humildade, submissão à autoridade. Aí ele chegou, os discípulos no barco com ele, mestre, não te importa, estamos a ponto de afundar. Ele chega e olha para ele, onde é que está a fé de vocês? Para, vento, para, mar, ponto, se acabou, está tudo resolvido. Oh, quem é esse? Que até os ventos, que povo incrédulo. E aí ele pergunta, onde é que está a fé de vocês? Você entendeu
A gente precisa dar uma olhada no que Jesus fala sobre fé, e você vai ficar surpreendido que tudo tem a ver com uma entrega total, real e restrita. Uma fé sem barganhar, confiando plenamente em Deus. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Mas tem muita gente se estribando no próprio entendimento. É o curso que você faz, é o emprego que você tem. Querido, você só faz curso e só tem emprego porque Deus fez isso por você. E se você não fidelizar a Deus e não priorizar a Deus, você vai perder tudo. E não é porque Deus está castigando, não é porque o diabo é diabo. Ele é mau. Porque nós somos protegidos dentro do guarda-chuva de Deus. Quando a gente põe o pé fora, meu irmão, lá é como diz no mundo. Realmente, é exatamente o que o mundo diz. É a lei do cão. Ali fora é a lei do cão. Sabe o que é a lei do cão? É a lei da selva. Os fortão matam os cordeirinhos. Aqui dentro é a lei de Deus. Os cordeirinhos são protegidos pelo pastor. Lá fora o lobo pega. O lobo pega, viu? E é por isso que você vê muita gente cheio de dinheiro, cheio de custo, não sei o quê, o cara não crê em Deus, não crê em nada. Ele é um cão, ele é um demônio, ele está cheio de demônio, é lobo. E se você passar na frente dele, ele vai devorar você, porque você é só mais um degrau para ele pisar em cima. Mas no reino de Deus nós somos protegidos e guardados. Queridos, eu tenho plena consciência que, ai de mim, se eu ficasse lá fora, porque a lei do cão ia me matar, e eu não quero morrer, eu quero viver. Eu quero viver em abundância, e é por isso que eu estou com o Senhor. Então eu estou com o Senhor não é porque eu estou com medo não, eu estou com o Senhor porque eu confio nele de todo o coração. Ele é o meu Senhor, é o meu pastor, Ele que tem cuidado da minha família, Ele que tem cuidado da minha esposa, Ele que tem cuidado da minha vida, e Ele quem cuida de você. Você entendeu? Ele quem cuida de você, rapaz. Então a gente tem que parar de pensar, eu queria aquilo, estou decepcionado com isso. Pare com isso em nome de Jesus. Desperte. Confia nele de todo o coração. Como eu disse a um rapaz no hospital, eu disse, olha, sabe quando você sabe que se converteu totalmente? E é isso que eu vou terminar agora dizendo isso para você. Sabe quando você sabe que realmente se converteu totalmente? Sabe? Você sabe quando você se converteu totalmente, quando você para de pensar nas suas derrotas, nas suas frustrações, ou no que Deus pode fazer por você e começa a pensar no que você pode fazer por Ele. Aí você se converteu. Enquanto você fica com essa coisa, eu não sei, falta isso, não se converteu. Você pode ter se convertido no espírito, mas sua alma não. Paulo diz, para de alguma forma alcançar a salvação. Ora, ele não era apóstolo, ele não era filho de Deus, ele não tinha um chamado perante o Senhor, Jesus Cristo não conversou com ele, e ele chega ao ponto de dizer, para alcançar de alguma forma a salvação. Do que ele estava falando? De uma conversão completa. Porque no espírito ele já era convertido, mas a alma dele precisava ser crucificada. Então, a gente precisa matar de uma vez por todas o velho homem, querido. Você sabe que se converteu quando você para de pensar nos seus próprios problemas e começa a pensar naquilo que você pode fazer pelo Senhor. E eu sei que essa foi uma etapa muito forte para você, porque eu sei que tem muita gente aqui que está bem, então eu não sou convertido. Se você for sincero ou sincera, você vai ver que você não é convertido totalmente, não. Talvez no espírito, mas na alma não. Selá, pausa para reflexão. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provação do deserto. Quando vocês disseram, será que Deus está no nosso meio? Não, Deus está no nosso meio. Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está falando. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Nós vamos cear agora. Saiba e fique todo mundo certo que o Senhor está batendo na porta do seu coração. Não para que seu espírito seja salvo, porque você já é, mas que sua alma seja convertida. Abra a porta do seu coração, lá onde estão os teus sonhos,
onde estão tuas expectativas, os teus projetos, e deixe Jesus entrar. Talvez ele não seja um hóspede muito agradável, e ele pega a sua mesinha dos seus projetos e faça isso, como ele fez lá com os cambistas no templo. Está escrito, a minha casa é casa de oração. Ele pode dizer para você, você é a minha casa, e está escrito, você deveria ser casa de oração, mas você fez da minha casa, que é o seu coração, um covil de salteadores. Tá, e toma chicote. E ele sendo convidado a fazer isso com você. Sabe que é assim que Jesus tem que fazer às vezes com a gente? Danar a chicotada, viu? Porque precisamos nos converter de uma vez por todas. Nós vamos participar da ceia aqui agora. E a ceia é um momento que nós lembramos o sofrimento do Senhor. Sabe quando começou o preço que ele pagou por você? Lá no jardim do Getsemane. Lá no jardim do Getsemane ele chegou para os discípulos e disse, orai comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Você já meditou nisso? Jesus, o nosso Senhor, ele disse, eu quero que vocês orem comigo, porque eu estou com a alma angustiada. A alma de Jesus angustiada, os sentimentos de Jesus. E por que ele estava angustiado? Porque ele sabia que tinha que receber a carga do meu e do seu pecado. E aí os discípulos, vamos dormir. O povo é igual com muito crente hoje, tá? Pensando que a vida é assim, vamos dormir, vamos cochilar. Não sei desse fanatismo não. E aí Jesus volta para eles e diz, vocês estão aí, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas vocês têm que orar, porque a carne é fraca, ou seja, a tua carnalidade vai sempre tender a deixar você com preguiça, achando que é tudo fanatismo. O espírito está pronto, mas a carne, ou seja, as suas emoções, precisam ser crucificado. Você precisa morrer, o velho homem, deixar de ser zumbi. E aí é nesse momento que ele vai lá e começa a soar gotas de sangue e diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a partir daquele momento começa todo o processo da paixão. E a Bíblia diz que quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Ou seja, todo este processo que começou lá no jardim do Getsemane, depois ele levou chicotada, arrancou o pedaço de carne dele, botaram a coroa de espinho na cabeça dele, pagando o preço para que você tenha uma mentalidade saudável. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que quando nós participamos, nós estamos lembrando da morte do Senhor até que Ele venha. E é nesse momento que Paulo diz assim, por isso analise o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Analise, ou seja, observe, será que você está realmente plenamente convertido, não só do espírito, mas a sua alma? Ou a sua alma é realmente tão contaminada que você participa da ceia aqui e nessa semana você já comete pecado de novo? Sabe por que a gente comete pecado de novo? Porque precisa crucificar a carne. Sabe por que você comete pecado de novo? Porque está cocheando entre dois caminhos. Que todos temos fraquezas, nós sabemos, mas não cabe a nós e não temos autorização para permanecer na fraqueza. Porque Jesus se fez fraco para que a gente fosse forte. Há um poder, há uma graça disponível para você. Sabe, quando participamos da ceia, nós devemos lembrar que Jesus pagou o preço para que a graça de Deus fosse superabundante sobre a sua vida. Ou como diz Paulo, a multiforme graça de Deus. Tem graça de Deus disponível para tudo que você precisa. Tudo que você precisa tem graça de Deus disponível. Então, quando nós participarmos da ceia, lembre-se que há uma graça disponibilizada para você vencer o pecado. Há uma graça disponibilizada para você tomar essa decisão de qualidade. Há uma graça disponibilizada para capacitar você. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço para que a gente reinasse em vida.